Prezados irmãos, irmãs, prezado Padre Luiz Fernando, pároco desta igreja, matriz de Santo Antônio, prezado Pedrinho, seminarista da nossa diocese, estudante, está se preparando também para um dia, com a graça de Deus, vir a ser sacerdote. Rezemos pelas vocações sempre, É missão, é obrigação da igreja, dos católicos, dos seguidores de Jesus, ter esta dimensão vocacional na sua vida. A gente reza por tanta coisa. No momento histórico em que vivemos, estamos rezando pedindo saúde, que o Senhor nos liberte desse terrível mal, que nos assola, que nos dá medo, que tira a nossa paz. Então estamos pedindo ao Senhor, também, por todos os paroquianos acometidos, pelos falecidos, não só aqui, em todo o mundo. Agora é hora de abrir as fronteiras do coração. Eu não rezo só pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, eu rezo pelo mundo. Eu peço misericórdia para o mundo, aliás, devo. É o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Daqui a uma semana, a paróquia de Santo Antônio de Palmital celebra a festa do seu padroeiro. Bênção dos pães, certamente. Então é época de nós também renovarmos o nosso compromisso, o nosso seguimento de Jesus. Como Santo Antônio, eu também quero ser esse doutor angélico, que fala de Deus, que testemunha o Senhor, que tem palavras boas para unir cada vez mais, não para desunir, mas para unir. É a palavra de hoje, uma das leituras de hoje. Então, muitos motivos nós temos para esse mês, além de que é mês do coração de Jesus, o apostolado da oração. Eu imagino que aqui tenha também, o apostolado. Então, lembrar da missão do apostolado, rezar também pelas vocações. É obrigação da igreja, é uma missão do apostolado da oração. A nossa meta, o nosso foco é Jesus. O nosso desejo é ter um coração bom, parecido ao de Jesus. O Evangelho, fala que Jesus nos convidando a ser como Ele. Aprendam de mim, eu sou manso de coração, eu sou bom. Se nós o temos como Senhor de nossa vida, a aprender dele e se corrigir quando não estamos parecidos com Ele. Os nossos pecados, nossas fraquezas, aprendam de mim. Ele não peca, Ele é Deus. Se nós quisermos nos tornar cada vez mais parecidos ao coração de Jesus, é este apelo. Aprendam dele, ou aprendamos todos nós a ser como Ele. Aliás, é o tema de hoje, pedindo aí
o perdão dos nossos pecados é o tema do domingo 10º do tempo comum. Primeira leitura, como chegou o pecado no mundo. Adão e Eva se viram nus. O que significa esta nudez? Significa estar diante de Deus do jeito que nós somos. Não é só não estarmos vestidos com roupas, mas é reconhecer os pecados, é admitir diante do Senhor. Eu muitas vezes tenho que me desnudar, tirar, não é? Todas as amarras, todas as mentiras, tudo aquilo que atrapalha. Como a gente tem medo da nossa nudez, não é verdade? Como a gente tem medo que alguém descubra o nosso mal. A gente faz tudo para esconder o nosso pecado, não é verdade? A gente não quer que ninguém fique sabendo. Não, eu não fiz isso não. O que Adão fez? A mulher que me deu como companheira, me ofereceu esta maçã e eu comi. Ele também joga a culpa na Eva, na serpente. Eles não querem se desnudar diante de Deus. E precisamos, não podemos andar desnudos por aí, claro que não é isso que eu estou dizendo. Precisamos estar diante de Deus, prontos para reconhecer os pecados, as falhas, as limitações. Todos nós temos pecados. Quem não tem? Não é fácil para nós, não. Não nos ensinaram a admitir os erros, porque temos medo do julgamento dos outros. E como julgamos os outros? Não é verdade? A gente julga demais, condena demais os pecados do irmão, da irmã, sendo que juiz é só Deus. Ele sim julga as nossas atitudes, nossas palavras. Ele sim pode nos julgar, porque Ele é Deus. Nós fazemos, mas é errado, é pecado. Então a mensagem da primeira leitura de hoje, ligada ao tema do dia, né? Aquela petição a Santo Antônio, para que nos ajude a vencer, não é? Todas as torrentes do mal, é um pouco isso. Desnudar-nos. Eu errei, eu pequei, eu quero recomeçar, eu falhei. Seria tão bonito se a gente pudesse fazer isso, né? Se a gente ficasse livre de julgamentos. Quem sabe, né? A nossa conversão vá nos levando a este reconhecimento. Não, eu não pequei não, foi fulano que pecou. Foi o meu colega de pastoral que pecou. Foi o meu irmão da vida que fez algo errado. Eu não, de jeito nenhum. Cá entre nós, a gente já não fez isso? Fazemos, né? Todos nós fazemos, podemos admitir. Segunda leitura, aos Coríntios, não é? O Senhor está dizendo, não desanimamos. Apesar do pecado, apesar da fraqueza, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando,
O nosso interior, pelo contrário, tem que se renovar dia a dia. Mesmo que a realidade do mundo que vivemos, aqui em nossa região, aqui em Palmital, vá nos levando o oposto. Tem dia que a gente está perdendo a esperança com tudo, não é só Covid não, não é verdade? Tem dia que estamos desanimados, tem dia que a gente está perdendo a esperança. São Paulo está dizendo aos coríntios, não desanimamos. Corinto era uma cidade grande para os padrões da época. Havia muita gente, segundo os estudiosos, seria um São Paulo da vida nos dias de hoje, né? Bem maior que Palmital, né? Era uma cidade grande para os padrões da época. E ali havia muita influência, gente de fora, era no litoral, etc. Chegava gente, saía gente. Então São Paulo vai dizer para os cristãos, nós não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso homem material, a nossa realidade do dia a dia vai se arruinando, né? Nós, ao contrário, nós vamos nos renovando. É uma mensagem muito atual, né? Para os dias atuais. Mesmo que a gente vá perdendo a esperança, ouviu falar isto, teve notícia daquilo, com tanta notícia, tanta surpresa ruim que a gente tem, né? Mais e menos a gente tem. Nós que vivemos na perspectiva do mundo invisível, nós não desanimamos. Os nossos olhares são para as coisas invisíveis, aquilo que está no céu. Com isto, nós não vamos abandonar o nosso mundo visível, não vamos abandonar o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa família. Isto vai nos preparando, não é, para chegar ao mundo invisível. Se quiserem, pode usar a expressão céu e terra, né? Numa linguagem da igreja, da fé, da palavra de Deus. Visível e invisível. Muito bem, a nossa meta é o Senhor. Nós não temos uma cidade eterna nesse mundo, muito menos em Palmital. Um dia termina a nossa missão. Como é que vai ser? Todo mundo pergunta. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Nós não temos respostas. A Bíblia não traz essa resposta. Se alguém chegar na sua casa dando resposta, questiona, duvida um pouquinho, porque a Bíblia não traz. Não é? A única coisa que a Bíblia traz é que Jesus prometeu preparar para nós um lugar. Ele foi e prometeu voltar para nos buscar um dia. É isso que a gente vive. E tudo faz parte do mistério da fé. Nem tudo foi revelado. Alguma coisa a gente diz, né? Eis o mistério da fé. Eu acredito mesmo, eu não tendo provas concretas, faz parte do mistério da minha fé, daquilo que eu acredito. Nem tudo é racional. Não dá para provar tudo. Tem coisas que não se provam, né? É lado da fé. Né? Agora a fé, ou se tem ou não se tem. Então hoje nós vamos pedir isto ao Senhor. E a palavra de Deus, a família de Jesus não é uma família humana, é a família daqueles que seguem, dos seguidores. Nós, paróquia
né? Paróquia de Palmital, São Sebastião e Santo Antônio. Somos hoje a família de Deus nesta região. A nossa diocese de Assis é a família de Deus nesta região. E nós, para terminar, Jesus faz tudo em nome de quem? De Beelzebu. Beelzebu era o príncipe dos demônios, era um demônio para eles lá, no mundo israelita lá daquela época, era um demônio. Em nome de quem Jesus fez milagres e faz? Em nome de quem Jesus anuncia o reino de Deus? Não é em nome de Beelzebu, senão Beelzebu vai estar dividido, e aquilo que é dividido não tem força. Quando a gente se divide, a gente fica fraco. É ou não é? Quando cada um quer uma coisa, não se tem unidade, nós enfraquecemos, a mensagem de Jesus fica prejudicada. Então, é isso mais ou menos que ele está dizendo. Não é pelo Beelzebu, não. É por Deus. Ele está cumprindo a missão que recebeu de Deus. Para isso que ele veio a esse mundo. Por isso que ele está no meio de nós. Celebramos há pouco, né, Corpus Christi. Qual a grande mensagem, a grande profissão de fé? Toda a igreja tem que proclamar: Ele está no meio de nós. Por isso nós não desanimamos. Por isso nós pedimos a intercessão de Santo Antônio, que nos ajude a nos libertar dos nossos pecados, sendo santo, como Ele já é santo. A gente também pode, né, ser santo. Então, Beelzebu não tem essa força toda, né, que o pessoal acreditava, não. A força vem de Deus, né? Tudo que o Senhor realiza por causa de Deus. Quem sabe não. Até mesmo as nossas dificuldades, né, que a gente passa. Muito bem, que Deus abençoe a todos nós, abençoe esta paróquia, nesses dias de novena, cada família, cada pessoa que participa aqui, né, toda a cidade de Palmital, nesse momento difícil, né, a gente ouve as notícias da nossa região, né, então a gente pede, rezem por nós. É momento de rezarmos uns pelos outros, né? Rezemos uns pelos outros, para que o Senhor nos livre deste mal do momento e de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio de Pádua. Eu acho que ele não escutou, não, né? Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Isso. Vamos todos ficar.